Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Sinagoga Havat Hesed. Queremos primeiramente agradecer a todos vocês que fielmente acompanham os vídeos do nosso canal e desejamos que esse vídeo seja mais um vídeo instrutivo para a sua vida espiritual. Nós estamos falando sobre as cartas aos Romanos, a carta aos Romanos, escrita por Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, e essa carta polêmica sobre muitos aspectos, mas histórica. E a gente precisa aprender a valorizar os escritos deixados pelos apóstolos, pelos Talmidim de Yeshua. Comigo mais uma vez, Rosh Malahi, a gente vai falar hoje sobre Romanos capítulo 8. Malahi. Shalom Lekulam, é um prazer estar aqui com vocês para nós continuar nossos estudos das cartas aos Romanos, né? E a gente já tivemos 11 estudos desde o começo, a introdução, até o capítulo 8, metade do capítulo, né? Então a gente já viu vários temas, desde sobre Israel, sobre julgamento. Então é importante que você reveja esses estudos ou pelo menos olhe os títulos deles, que algumas vezes pode ser uma pergunta que você tenha ou alguma dúvida sobre algum versículo ou capítulo que nós já estudamos e que nós estamos fazendo estudo sistemático, ou seja, a gente estuda verso a verso e explicamos principalmente aquilo que algumas vezes é considerado mais difícil ou contraditório ou que as pessoas acabam se confundindo ou não entendendo o texto, né? Então a gente já falou aí sobre, por exemplo, sobre a circuncisão, né? É uma dúvida bem comum. O que vocês acham da circuncisão? Paulo era contra a circuncisão? É só você entrar no canal, você clica ali em playlist, daí clicando no playlist vai aparecer as várias playlists que temos no canal. Procura ali cartas de Paulo e você vai ver a sequência, né? Então, como a gente começou pela carta aos Romanos, então a gente está ali já com 11 aulas gravadas. E você pode ver, por exemplo, sobre a ressurreição de Yeshua, sobre a importância da Tevilá e principalmente, né, Malahi, começar sobre a veracidade das cartas de Paulo, né? Então, muitas pessoas tentam descredibilizar, interpretando versículos isolados, elas tentam descredibilizar as palavras de Shaul HaShaliach. O que cai por terra quando você começa a pesquisar os papiros históricos, aquilo que já foi encontrado das palavras de Paulo. Porque muitos dizem que as cartas de Paulo foi um negócio muito mais recente, escrito pela Igreja Católica, enfim, para tentar descredibilizar Shaul HaShaliach, mas não é bem assim, né? Além das cartas de Paulo, até mesmo o Novo Testamento em si, muitos atribuem que ele foi escrito, foi redigido no ano 300, no ano 400, ali quando houve a conversão do imperador Constantino e também houve a conversão, podemos dizer, do Império Romano, aquele movimento que Yeshua havia iniciado, que houve uma apostasia. Mas muitos vão dizer que foi escrito o Novo Testamento ali, dizendo que antes disso não tinha Mateus, Marcos e não tinha as cartas paulinas. Mas isso é desmentido até mesmo pelos historiadores e pelo material físico que nós temos. Por exemplo, nós temos o Chester Beatty, que é papiro 46, que são 86 páginas que foram encontradas, datadas do ano 182 ao ano 225. Então, quase todas as cartas paulinas estão nesse papiro, tá? Desde Romanos, 1 Coríntios e demais cartas de Paulo estão ali e são datadas do final do século II para o início do século III. Então, não tem como você dizer que foram escritas posteriormente a isto, tá? Então, foram encontrados testes de carbono e tem no museu, se não salva a memória, na Inglaterra, que está esses papiros, tá? Salva a memória. É interessante que o apóstolo Paulo, seu ministério se desenvolveu basicamente, não como o papiro foi encontrado nesse período, né? Mas o apóstolo Paulo, o ministério dele se desenvolveu mais ou menos entre o ano 50 e o ano 67. E as cartas foram escritas exatamente ali nesse período, né? Entre o ano 50 e o ano 60, ano 59 ali, da Era Comum, cerca de 20 anos depois da morte de Yeshua. Aí, esses escritos que ele enviou, as cartas que ele enviou, passaram então a fazer parte do cânon, vamos dizer assim, do Novo Testamento, né? Mas serve para nós como um registro
histórico da fé dos discípulos de Yeshua, né? E não tem como compromisso, embora seja verdadeiro, aqui tem uma contradição aqui, Paulo falou isso aqui, aquilo ali e tal. Tá vendo como o Novo Testamento se contradiz? Isso de forma alguma invalida as cartas de Paulo, até porque recentemente, né, Malachi, a gente estava conversando com uma pessoa que às vezes a visão que a gente tem de uma determinada situação, embora a gente esteja, eu ao lado do Malachi aqui, eu tenho uma visão e o Malachi tem uma visão diferente de alguma coisa que está acontecendo bem à nossa frente, né? E Shaul HaShaliach, quando as cartas foram escritas, então nesse período de cerca de 10 anos, às vezes ele podia escrever uma carta aqui aos romanos e quando ele escreveu aos coríntios lá na frente, podia ter mudado alguma interpretação, ele podia ter um dado a mais, né, de determinada coisa, e o que de forma alguma invalida as palavras de Paulo, né? E outra coisa bem interessante, que Paulo escreveu para comunidades diferentes, que tinham problemas diferentes. Então cada problema é uma solução. E algumas vezes, mesmo um problema semelhante, para um tipo de pessoa é uma solução e para outro tipo de pessoa outra. Para uma comunidade um tipo de solução, para outra comunidade outro tipo. E lembrando também que, querendo ou não, as cartas paulinas, elas têm muita, vamos supor, assuntos religiosos que tem a ver com a nossa vida espiritual, mas tem coisas também que são pessoais da pessoa. Já fala, é carta. Então Paulo fala, eu esqueci tal coisa em tal lugar, eu saúdo tal pessoa, mando abraço para tal família. Então é uma coisa pessoal também, além de ter parte que é religiosa, ensinando como faz tal coisa em tal momento, também tem coisas que são pessoais. E se é pessoal, está sujeito a erros também, não tem problema. Mas não tira a credibilidade daquele escrito, né? Porque a gente tem muitos escritos de rabinos que, querendo ou não, algumas vezes o rabino escreveu quando era jovem, algumas vezes escreveu quando era mais velho, algumas vezes mudou de opinião, O próprio de Maimônides, interpretação, né? Nas cartas que Maimônides escreveu, nos escritos dele, às vezes você vai encontrar contradições e daí você por causa disso vai descredibilizar Ramban também, que é um dos rabinos mais conceituados da história do povo judeu. É complicado entender sobre esse aspecto, né? Então, aí você não vai acreditar, vamos dizer assim, em ninguém, né? Nem na própria Torá, nem no Tanar, porque no próprio Tanar, às vezes você vai encontrar versículos que aparentemente são contraditórios, né? Mas essas questões são usadas por pessoas que tentam descredibilizar a sua fé, né? Mas bem-aventurado aquele que tem fé e que exercita a sua fé com sabedoria no Deus de Israel. Bom, vamos começar então o estudo de hoje em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 39, concluindo aí então o estudo de Romanos capítulo 8. Se você não viu o vídeo anterior desse capítulo, né? Então você pode acessar aí na playlist Romanos capítulo 8, nosso primeiro vídeo desse capítulo, que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que significava isso? E já Malachi, desde o capítulo 7, né, vem de o Shaul HaShaliach, ele vem dissertando, vem escrevendo sobre a luta para vencer o pecado, o conflito que a gente tem dentro de nós mesmos. Aí agora a gente chega no capítulo 8, a partir do versículo 26, a gente vai ver um versículo que é muito conhecido, né, que o Espírito tem gemidos inexprimíveis, e é isso que a gente vai abordar com vocês. Esperamos que vocês possam entender perfeitamente e que isso possa fortalecer a sua fé. E a questão do capítulo 8 que a gente passou, nenhuma condenação aos que estão em Cristo, que daí é a continuidade, o estudo de hoje é a continuidade desse estudo, quando fala que não há condenação em estar em Cristo, você tem que entender o que é estar em Cristo. Então não deixe de ver o vídeo, que estar em Cristo envolve muitas coisas, que Yeshua ensinou lá, que aquele que não faz a vontade de meu Pai é mentiroso. Então nós temos várias situações onde Yeshua fala que aquele que muda a lei, qualquer coisa da lei, esse será considerado menor no reino dos céus. Então nós temos que ver o que é estar em Cristo, que algumas vezes as pessoas não entendem direito. E também, já no capítulo 7 e 8, vem sempre falando do Espírito, né? Por exemplo, capítulo 7, verso 14 fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual,
Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, esses capítulos vão falando que nós temos dentro de nós alguma, de certo modo, Yetzer Hara e Yetzer Hatov, né? E que eles nos movem muitas vezes a obedecer a lei. A gente quer obedecer a lei por dentro, mas muitas vezes a parte carnal nossa não nos permite. E isso é um problema que todos tiveram, desde Moshe Rabbeinu, Elias, mas são homens que conseguiram. Então Deus nos dá a capacidade de conseguir. Então vai falar muito de espírito e carne, né? E fala que a lei é uma lei, a lei que foi dada por Deus é uma lei espiritual, né? E nós temos que tentar ser espirituais. A gente vai ver um pouco hoje do que é ser espiritual também, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 26, o que nos diz? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e daí o texto segue. Mas veja só, nesse versículo 26 e 27 principalmente, fala assim, também o Espírito, né? Mas o mesmo Espírito intercede, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, né? Aí, tudo, só nesse versículo aqui, nesse versículo a gente lê 3 vezes a palavra Espírito. Esse Espírito, o que te ensinaram, o que você acredita? É o Espírito de Deus? Qual é o Espírito de Deus aqui? Então, há muita confusão nisso aqui, né, Malachi? Porque o termo em grego é pneuma em todas as situações aqui. Sim. Né? Aí o Espírito, na minha Bíblia está Espírito com letra maiúscula. Então, esse letra maiúscula quem colocou foi o que fez a tradução, né? Que fez a versão da sua Bíblia. Mas quem garante que tinha essa letra maiúscula? E às vezes essa letra maiúscula, só por si só, essa letra maiúscula aqui ajuda a criar confusão ainda maior na mente das pessoas. Tá? É que quando fala ruach, espírito, né, em hebraico ruach, ou pneuma em grego, a pessoa às vezes pensa, será que é o espírito de Deus ou será que é o espírito da pessoa? Então gera essa dúvida. Mas como o texto aqui coloca em letra maiúscula, todas as pessoas que não têm o conhecimento vão tender a entender que é o Espírito de Deus, entendendo que o Espírito de Deus está intercedendo pelas pessoas. E daí as pessoas que querem dar ênfase, principalmente a doutrina da Trindade, acabam se apegando a alguns textos como esse e pegando letras maiúsculas que estão aqui e fazem uma teologia sobre isso. Mas nós veremos que o Espírito tem outras conotações, tem outros significados também, e tem o Espírito da pessoa e tem o Espírito de Deus, né? Então a gente vai ter que distinguir aqui se é o Espírito da pessoa ou se é o Espírito de Deus, mas a gente vai conseguir distinguir isso pelo contexto, né? Então, quando a gente fala Espírito, a gente pode até trocar por outra palavra, né? O que nós podemos colocar como Espírito aqui? Quando é o Espírito da pessoa, nós podemos colocar como o que a pessoa sente dentro do seu coração, da sua mente, que seria então o seu sentimento, o seu interior. Também, nesse caso, vamos trocar algumas palavras, né? Também o nosso sentimento, o nosso interior, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Está falando quem que não sabe orar como convém? A pessoa, está se referindo à pessoa. Mas o mesmo sentimento intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis seria a mesma coisa que profundos, tá? Então, será que aqui é o Espírito de Deus ou o Espírito da pessoa que está intercedendo diante dela com Deus, né? Vamos ver, olha, se você colocar que é Espírito de Deus, fala assim, né? O mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito de Deus intercede por mim com um espírito inexprimível. Mas daí, versículo 27 fala assim, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ora, se é o Espírito do próprio Deus, Deus obviamente conhece o Espírito, que é o poder de Deus, né? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, tá vendo? É o Espírito de Deus que intercede.
pelos santos. Mas o que acontece é que o Espírito de Deus vai interceder por nós, né, junto ao próprio Deus. Isso não faz sentido. Mas quando o nosso espírito, o nosso interior intercede por Deus, por quê? O texto, o versículo, a chave aqui, talvez, Manaí, seja o não sabemos como orar. Né? Porque se você for ver, a gente estava procurando um exemplo bíblico de alguém cujo espírito contrito, quantas vezes, né, você está conversando, a pessoa fala assim, eu não sei o que falar, mas você está aqui dentro e tal, e não sabe o que falar. Talvez você já tenha passado por isso. Uma contrição tão grande, ou um sentimento tão grande, que você não consegue expressar com palavras. E daí o texto de Shaul HaShaliach fala, não sabemos como orar. E qual versículo bíblico nos remete a alguém cujo espírito estava tão amargurado que as palavras já não faziam sentido, né? A gente vai lá no primeiro livro de Samuel com a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana, aliás, ela é a fonte, a origem de toda a prece judaica, a liturgia judaica, né? Então a Amidá, por exemplo, é rezada em pé como Ana estava, em voz silenciosa, em voz baixa, como Ana rezou aqui. Mas veja que interessante o que nos dizem os versículos, né? Vamos ler aí, versículo 12 em diante. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Então, Eli observou o movimento, Eli, o sacerdote, né? Observava o movimento dos lábios de Ana, embora ele não soubesse o que ela estava falando. Porque Ana só no coração falava. Olha o espírito dentro dela falando, né? Com gemidos inexprimíveis. Só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Né? Era um balbuciar, mas não se dizia palavra alguma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Eli achou que Ana estava bêbada. Quando você está chorando na presença de Deus, você transfigura, vamos dizer assim, a sua aparência, né? E o seu espírito interior, ele está totalmente conectado ou movido na direção de Deus. E esse espírito interior, Malachi, é que intercede por nós, né? Que Deus conhece e sonda esse espírito que está dentro de nós, né? E nesse caso aqui de Ana, o seu pedido foi aceito, né? Porque ela fez do fundo do seu interior, ou seja, do fundo do seu coração, do fundo da sua mente. E aí, o que Eli se confundiu foi porque ela estava orando e com os lábios se mexendo, mas nenhum som saía. Aí Eli achou de certa deve estar embriagada. E aí não, era uma oração de alguém que está com o coração contrito, ou que está com o espírito contrito em direção a Deus, né? Aí no versículo 15, né, o 14 lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Atribulada de espírito, Malachi. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, derramando a alma perante o Senhor. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E Deus ouviu a oração de Ana, Deus entendeu a oração de Ana. Embora Eli, o sacerdote, o homem que representava a Deus ali no tabernáculo, ele sequer foi capaz de interpretar, de entender o mover dos lábios de Ana. Mas Deus, que sonda os corações, que conhece o Espírito que age dentro de cada um de nós, o Espírito que age dentro de cada um de nós, não quer dizer que seja um Espírito exterior, mas o Espírito nosso próprio. Tá? E que esse Espírito fala com gemidos inexprimíveis, incompreensíveis. Tá? Aí sim, Deus sonda e conhece o nosso interior. Tá? Que daí quando a gente lê o verso 27 de volta, né? E é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Quem que é aquele que sonda o coração? O Eterno, o Santo bendito seja Ele.
porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer oração pelo outro, ou fazer oração pela sinagoga, ou fazer uma oração eu com o Eterno, uma oração individual, uma oração coletiva, muitas vezes a pessoa fala algo, mas não é o que o seu coração está sentindo, não é o que o seu coração está pensando. Então, às vezes você pede pela paz da comunidade, mas para você tanto faz, é indiferente a paz. Não está te afetando. Não está te afetando. Apenas palavras bonitas. Palavras bonitas. E aí então não é atendido, porque Deus está sondando o que você está falando, mas principalmente o que está no teu interior. E o que está no teu interior você pede de verdade, de coração contrito, e espera no Senhor. É esse Espírito que está dentro de você que vai se conectar ao Espírito de Deus e que daí então vai interceder por você. Então é o que você lá dentro sente, o que realmente você quer falar com Deus, o que realmente você pede, é isso que vai fazer uma intercessão entre você e Deus. Mas não tem essa ideia de que o Espírito Santo sai de Deus e entra na pessoa, e aí é uma terceira entidade envolvida entre os três. Até porque não faria sentido, né? Se o Espírito Santo de Deus vem para te fazer orar a Deus e o Espírito interceder, ora, se o Espírito Santo é parte do próprio Deus ou o poder de Deus manifesto, então Deus está intercedendo a Ele mesmo dentro de você, começa a não fazer sentido. Mas o teu Espírito, aí sim, mas o meu Espírito, onde que tem o meu Espírito, né? Se você ler, nós vamos ler os versículos anteriores, aí vamos ler Romanos capítulo 8, 15 e 16, você vai ver dos Espíritos, né? O Espírito, a gente não pode simplesmente pensar assim, né? O Espírito é aquela fumacinha que entra na pessoa, assim, é um poder, não. O Espírito é o nosso interior, né? Como Malahê mencionou aí, o nosso coração, o nosso mais íntimo de dentro de cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 nos diz assim: por que não recebeste o espírito de escravidão? Aqui tem o espírito de escravidão. Para viverdes outra vez atemorizados. Ou seja, tem gente que vive atemorizado, né? Vive com o espírito de escravidão. Eu tenho medo. Não vai dar. Não sei o quê. O espírito de escravidão. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O espírito de adoção, quer dizer, dentro de mim eu tenho uma sensação, uma satisfação de dizer eu sou um filho de Deus. Deus me adotou, por isso eu clamo Abba, Pai, né? Abba quer dizer Pai, né? Então eu clamo Abba, Pai, né? Cuida de mim. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o nosso próprio Espírito se conecta com Deus, testificando de que nós de fato somos filhos de Deus. Nesse caso aqui do verso 16, principalmente, fala duas vezes a palavra Espírito. E nesse caso, sim, é fácil interpretar qual que é o Espírito de Deus e qual que é o Espírito do homem nesse caso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, não é uma segunda ou terceira pessoa, não, é o próprio Eterno, ele vê o nosso interior e aí ele testifica que dentro de nós, o nosso Espírito está voltado a Ele, está voltado a buscá-lo, está voltado a amá-lo, está voltado a fazer a sua vontade. Então, nesse caso aqui, sim, fica fácil interpretar. E no grego, as duas palavras estão igualzinha, pneuma. Por isso que daí, quando vai ser feita a tradução, cada um pode, qualquer tradutor pode traduzir do jeito que ele quiser, só que daí nós temos algo chamado contexto, que daí a gente viu no verso 26 e 27, que se esse Espírito que intercede por nós for o Espírito de Deus, sem estar envolvido com o nosso Espírito, aí ele fica sem contexto, porque ele fala em não sabemos orar como convém, e daí fala dos gemidos inexprimíveis do nosso Espírito, do nosso interior. Que eu estava lendo uma tradução na linguagem de hoje, né, que talvez seja a pior de todas as versões, mas olha como é que essa versão diz, né? Pois não sabemos como devemos orar, mas
o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Quer dizer, Deus pede a Deus, porque o Espírito de Deus é, em essência, o próprio Deus. Então Deus pede a Deus, né, em nosso favor. Faz sentido para você? Para mim não faz. Né? Para mim não faz. É como aquele que diz que Jesus é Deus. Aí Jesus vai orar e ele fala: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A minha vontade, eu sou Deus, mas a sua vontade, você é Deus. Então não seja feita a vontade de Deus, mas seja feita a vontade de Deus. Então são coisas, são incoerências de traduções, de interpretações que vão sendo escritas e as pessoas acabam ficando confusas ou que não se aperfeiçoam nesse estudo propriamente. Já que o Moshe mencionou essa parte da oração de Yeshua, a gente cabe salientar aqui que nós da Havat Hesed não cremos nem na Trindade e nem no unicismo. O que é unicismo? Uma hora Deus é o Deus Pai, aí uma outra hora é Deus Filho e uma outra hora é Deus Espírito Santo, atribuindo como se Jesus, Deus e o Espírito Santo fossem atributos de Deus que eles aparecem... se manifesta em formas diferentes, né? Mas na verdade não, nós cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Yeshua é um ser criado, passou a existir, é o Mashiach, é um ser muito importante, mas é um ser, não é Deus, não pode se comparar a Deus, e o Espírito Santo nem é uma pessoa, é o poder de Deus agindo ou no homem, ou na natureza, ou no mundo, tudo bem? Então, já que o Moshe mencionou, essa oração de Yeshua é muito importante, que Yeshua ora ao Pai. Ora, se Deus estava como carne aqui, como que ele pode estar orando a ele mesmo? Porque nós sabemos que tem alguns judeus messiânicos que creem na Trindade e alguns também, principalmente algumas linhas do judeu nazareno, creem no unicismo, ou seja, que Jesus é o mesmo Pai e o Pai é o mesmo Jesus. Então, nesse caso, não existe como eu vou orar a mim mesmo, aí só se for, aí fica meio doido o negócio, né? Até a própria tentação, né? Você pede a Deus, mas como que eu vou pedir para Deus se eu sou Deus, né? Então, Malachi, você pede para o Malachi fazer tal coisa, aí como é que ele vai pedir para ele mesmo? Não faz sentido, né? E aquela versão também que o Moshe olhou ali da linguagem de hoje é muito perigosa, porque o que acontece? Essa versão aqui só coloca o Espírito em letra maiúscula. Já é um erro, mas só coloca o Espírito em letra maiúscula. Se você vai conferir no grego, tem a palavra pneuma para os dois igual, aí vai depender da interpretação, tudo bem. Só que ali coloca Espírito de Deus, mas no grego não tem o theos ali. Pneuma, theos, alguma coisa desse tipo, não existe ali. Então a palavra Deus ali foi colocada. Foi um acréscimo, né? Que complica ainda mais a compreensão. E o nosso próprio espírito, gente, a gente consegue dominar, a gente consegue sufocar o espírito dentro de nós. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala assim: não extingais o espírito. A gente pode extinguir o espírito de Deus? Não. Mas o nosso próprio espírito, a gente pode sufocá-lo. A gente pode sufocá-lo e, vamos dizer assim, até matar o espírito. Tem gente que vive sem vida, vamos dizer assim, né? Ela sufocou o espírito, a alegria, ela se coloca ali como o espírito da escravidão. E isso aconteceu em algum momento da Bíblia? Sim. Quando você vai lá em Gênesis, quando Jacó, os filhos de Jacó vêm até ele e falam: não, José está vivo. Aí o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículo 27? Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele, Jacó, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó. Como reviveu o espírito? Ele extinguiu o espírito, ele deixou de viver, ele deixou de ter alegria em viver, ele deixou, vamos dizer assim, ele deixou de buscar a Deus, ele deixou de ter satisfação na vida, né? As pessoas hoje que têm um nível de depressão elevado por conta disso, a pessoa parece que está morta, é um morto-vivo andando na rua aí, né? Por quê? Porque extinguiu o espírito dentro dele.
Então, não extingais o Espírito, é o Espírito que está dentro de você. É o Espírito que está dentro de você e é o mesmo Espírito que está agindo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que está agindo dentro de cada um de nós. E lembrando que quando nós alimentamos o nosso espírito, esse espírito nosso se conecta ao Espírito de Deus. Porque no caso de Jacó, logo que foi revivido o espírito dele, Deus conversou com ele. Se você vê ali na Torá, durante os mais de 17 anos que José estava sumido, não tem um episódio de Deus falando com Jacó novamente. Mas quando revive o espírito dele, Deus fala com ele. E aí isso me conecta àquela parte que fala do espírito de escravidão. Quando você está num lugar onde você quer fazer o bem, onde você quer estudar, onde você quer também ter um espírito alegre, algumas vezes você pode ser sufocado. Então você é cercado e o teu espírito se torna um espírito em prisão. Então você quer fazer o bem, mas as pessoas que estão ao teu redor impedem. E algumas vezes pode acontecer o contrário também. Se entra uma pessoa com espírito alegre ou com espírito de bondade, o espírito dela pode ser passado aos demais. Esse espírito pode ser contagiante também. Então é interessante que quando entra uma pessoa animada, algumas vezes o espírito das outras pessoas se anima. Mas quando entra uma pessoa de luto, como se fosse uma pessoa de luto, baixa astral, podemos dizer assim, todo mundo fica triste, abate. Então acontece isso também, né? Quando fala não extingais o espírito, Paulo está recomendando isso, é para que quando a gente chega num lugar e as pessoas querem fazer o bem, não seja o tropeço ali. Não comece a colocar pedras no caminho, mas você vai fazer o bem, é perigoso, não sei o quê, não sei o vai ajudar os pobres, você pode levar uma facada, você pode levar um tiro. Algumas vezes a pessoa também, principalmente igrejas ou comunidades que vão fazer assistência, algumas vezes a pessoa, o pastor ou o líder, olha, mas será que isso vai dar lucro? Ele está pensando só em dinheiro, né? Não está pensando no bem e sufoca aqueles que querem fazer o bem, né? Bom, gente, nós vamos para o intervalo e a gente já volta continuando esse assunto interessante e importante para a nossa vida espiritual, tá bom? Continue com a gente aí. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? E a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed. Estamos retomando esse vídeo sobre Romanos capítulo 8, falando sobre os espíritos, sobre o espírito que age na nossa vida, e a gente vai ver que uma vez que entendemos que esse espírito que age na nossa vida parte de dentro de cada um de nós, e a gente viu que Jacó extinguiu o espírito dentro dele e que depois reviveu o espírito, e muitos rabinos vão dizer que quando a pessoa está nesse estágio espiritual de Jacó, Deus se afasta. O Malachi bem mencionou isso no começo, né? Que Deus só voltou a falar com Jacó depois que ele reviveu o espírito. Mostra que a gente também tem que ter um espírito de ânimo, né? De alegria, para poder andar na presença de Deus. Aí agora a gente vai ver o que esse espírito que age com gemidos inexprimíveis faz dentro de cada um de nós ou faz na nossa vida. Versículo 28 em diante nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que o chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que significa isso, Malachi? O que a gente pode dizer dessa predestinação aqui, né? Que é um outro tema polêmico, né? Que as pessoas interpretam aí, predestinado, né? Então, o verso 28, a gente vê que é uma continuação do verso 27, né? Ali fala de pessoas que se conectam a Deus através do seu espírito. Então, uma pessoa que quer orar a Deus, mas que tem uma dificuldade de falar aquilo exteriormente, mas interiormente ele está conversando com Deus e pede o amor de Deus e pede para conhecer a Deus. Nesse caso, aí acontece o que está no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquela pessoa que ama a Deus, que está buscando a Deus com gemidos inexprimíveis, as coisas vão cooperando da parte de Deus para com ela. Então acontece aquela parte da intercessão pelos santos. Porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então aquele Espírito de Deus, da pessoa buscando a Deus, vai fazendo com que as coisas cooperem para o bem dela, daquela pessoa, tá? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a pessoa ela é chamada segundo o que está no seu coração. Então a pessoa que busca a Deus de verdade, ela vai sendo chamada. Verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Nesse caso aqui de conhecer, tem a ver com o que a gente falou em cima ali. É uma pessoa que o espírito dela se conecta a Deus, ao amor de Deus. E nesse caso, Deus a conhece. Não quer dizer que Deus não conhecesse ela antes, mas nesse caso aqui há um mover da pessoa em direção a Deus. Então há um mover da pessoa de buscar a Deus. E nesse caso aí Deus predestina algo para aquela pessoa que antemão chegou a conhecer a Deus. É como se Deus guiasse as coisas boas na direção daquela pessoa. E que muitas vezes a gente fala, fulano teve sorte, né? Não é só financeira não, né? Que às vezes as pessoas pensam que sorte só vem com dinheiro, mas às vezes, vamos dizer assim, né? Deus nos livre, mas vai acontecer um acidente aéreo, Deus permite que a pessoa se atrase e não pegue aquele voo. Fulano teve sorte, né? Não, foi Deus guiando para que aquilo pudesse acontecer na vida dela. Mas e todos os outros que morreram, então Deus não estava guiando? Não, gente, cada um tem o seu tempo certo. Aí entra uma outra série de questões que estão relacionadas com isso, né? Mas a gente precisa entender disso. E olha só, toda semana a gente canta aquela canção Mihaish, né, no Salmos 34, e nos diz assim: quem é o homem que deseja a vida e preza os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar palavras dolosas, desvia-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue. Ou seja, o homem que deseja os dias para ver o bem, ele tem que fazer o bem, ele tem que buscar o bem. E esse Deus vai conduzindo para que a vida dele também possa chegar ao ver o bem, como está escrito aqui, daquele homem. E daí os versículos seguintes falam assim: perto está o Eterno daqueles que têm o coração quebrantado e salva os que têm espírito contrito. Aí em hebraico fala assim, né? Karov Adonai lenishbere lev ve'etz daqui ruach Yoshia, salvação, Ruach, o Espírito, né? Então, salva os que têm o Espírito contrito, né? Então, quando você tem o Espírito, não é sufocar ou extinguir o Espírito, mas que você, no seu sofrimento, é capaz de buscar a Deus, Deus está atento nesse seu momento de sofrimento e te guia por um caminho que vai te levar ao bem. E lembrando que nesse caso aqui, que Deus predestinou, não foi o acaso. Esse daqui foi que a pessoa que antemão conheceu a Deus. Então veja, tem que interligar todos os versos aqui. É aquela pessoa que buscou a Deus, aí que Deus a conheceu de antemão, porque ela buscou a Deus, e nesse caso Deus predestina. Ela vai mostrar o caminho àquela pessoa. Só que o verso 29... ele vai ter a explicação dele em mais detalhes no verso 30. Então a gente vai continuar lendo o 29.
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, a gente sabe que Yeshua é o homem perfeito. Então, todos nós temos que tentar ser a imagem do que o Mashiach foi. Um homem sem pecado, um homem temente a Deus, um homem conectado a Deus. Nós devemos buscar ser a imagem dele. E daí, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que Deus conhece de antemão, que Deus predestina para serem semelhantes à imagem do seu Filho, e Yeshua vai ser considerado como um primogênito entre muitos irmãos. Aqui é interessante que coloca Yeshua na mesma situação dos demais homens, só ele sendo o primogênito, o primeiro até mesmo o primeiro que ressuscitou para a salvação, né? Ele é a primícia dos que dormem, né? É o primeiro que ressuscitou, mas para ser o primogênito entre irmãos. Aqui cai por terra essa questão de que Yeshua é Deus, porque Yeshua vai ser considerado com os homens como irmão. Então, o primogênito entre muitos filhos. Então, isso é muito importante. Aqui é outro verso que derruba a teoria de que Jesus é Deus, né? Agora, no verso 30, vem a explicação em mais detalhes dos outros versos anteriores. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, o que acontece? Esse chamou vem de Deus, tá? O primeiro chamado não é de Deus, é da pessoa. Então, a pessoa que conheceu a Deus de antemão, ou que Deus conheceu a pessoa de antemão, é aquela pessoa que buscou a Deus. Então, estava lá no mundo cristão, qualquer seita, qualquer grupo, e uma vez leu a Bíblia, ouviu algo e que quis se conectar a Deus de verdade, de forma profunda, né? A gente pode conectar isso com a história do próprio povo de Israel, né? Então, vamos voltar nos gemidos inexprimíveis. Quando os filhos de Israel se tornaram escravos no Egito, aí o texto de Êxodo, do começo ali, fala que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel e veio, daí segue essa sequência que Deus destinou para eles a terra prometida, os chamou, os levou pelo deserto, né? Deus justificou o sofrimento dos filhos de Israel, eles ofereceram seus sacrifícios, Deus os trouxe e os colocou, os glorificou, quer dizer, os colocou na terra prometida, né? Então tudo isso que aconteceu com Israel desde os dias de Moshe Rabbeinu acontece conosco nos dias de hoje, né? Se você ler as palavras de Shaul HaShaliach com esse contexto, você vai entender que por isso que a gente fala muitas vezes, né? Nós devemos ser, e o judaísmo rabínico em geral fala que quando a gente celebra o Pessach, nós temos que celebrar como se fôssemos nós mesmos que tivéssemos saído do Egito. E de fato Deus nos tira do Egito. Quando? Quando nós, tal qual Israel, quando era escravo, gememos, buscamos a presença de Deus, clamando por uma libertação. Daí sai daquele que Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas nos deu o espírito de adoção. E Deus adotou Israel e adota a todos nós. E um detalhe aqui muito importante, por que Deus não chama? Deus, de certo modo, chama a todos, dá oportunidade a todos. Mas somente aqueles que buscam a Deus de verdade é que Deus vai dar os caminhos e os meios para chegar ao povo dele e chegar à salvação. Só que não quer dizer necessariamente que a pessoa vai conseguir. Então a pessoa lá, eu quero conhecer a Deus, eu quero buscar a Deus, tudo bem. Aí Deus faz, vamos dar um exemplo hipotético, tá? Tá o João, sabe Deus lá onde? E ele busca a Deus, vamos supor aqui, lá, vamos pegar um estado do Brasil, Tocantins, por exemplo. Está lá em Tocantins, não tem sinagoga perto dele, não tem ninguém da comunidade, mas ele se conecta a Deus de algum modo. E vem lá da alma dele, lá dentro dele, gemidos inexprimíveis para se conectar a Deus. E aí então Deus faz com que, por exemplo, por acidente, vamos supor, o avião está indo lá para Manaus, mas daí tem uma tempestade, ele tem que descer em Tocantins por um dia, aí está alguém lá, um servo de Deus, Deus predestinou que aquilo acontecesse. E aí a pessoa vai lá e por acaso os dois se encontram, e aí a pessoa, eu estou tentando servir a Deus, algum episódio acontece, estou tentando servir a Deus, daí aquela pessoa que foi lá dá o caminho para ele. Então, eu sou o israelita, tal, sou aquele povo que guarda as leis, e daí Deus predestinou que a pessoa chegasse até o João. Agora vai depender do João. Deus mostrou o caminho. E aí, Deus chama ele.
Aí se ele vai escolher ou não vai depender dele, porque pode ser que quando o João está animado, mas ele vai me escutar, aí fala, mas a nossa para servir a Deus tem muitos detalhes. Você vai ter que cumprir o Shabat, você tem que cumprir as festas, você tem que cumprir Kashrut. Aí começa a vir a escolha da pessoa, começa a vir a dificuldade. Israel aconteceu a mesma coisa. Aconteceu isso. Aconteceu exatamente isso. E é interessante que nem todos os que foram chamados, né? Eles entraram na Terra Prometida. Deus os deu a oportunidade, Deus os aproximou, né? Chamou-os, mas, como ela estava mencionando aqui, os filhos de Israel, saudade do melão, saudade do pepino, vamos levantar um capitão e voltar para o Egito. Porque muitas pessoas, é uma frase bem comum, né? Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você. Você ainda tem uma mentalidade de escravo. Né? Agora, quando você se converte de verdade, como Ruth, por exemplo, né? Que a gente recentemente aí passou pela celebração de Shavuot, em que se lê o livro de Ruth. Ruth, ela falou, olha, só a morte me separa de ti. Quando ela falou para Naomi, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e só a morte vai me separar de você. E ela se sujeitou, né? Por quê? Porque também, se você ler na Torá, Deus colocou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, mas o texto diz o quê? Para os provar, para ver o que estava no coração daquelas pessoas, né? E muitos delas, infelizmente, foram reprovados. Mas Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, Josué e Caleb conseguiram entrar na Terra Prometida, o que mostra que é possível, mas a geração posterior foi a geração que entrou, porque já nasceu numa caminhada, já não nasceu com o espírito de escravidão. Né? As pessoas hoje, elas têm muito desse espírito de escravidão, mencionado aqui em Romanos capítulo 8, porque tudo a impede de servir a Deus. Né? Você vai falar, é muito difícil, isso aí é muito difícil. Kashrut é muito difícil, guardar o sábado é difícil, não sei o que. Já outros, Malahi, você fala para ela da Kashrut, graças a Deus, Rosh, eu me libertei, eu não sinto mais necessidade disso, não sinto necessidade daquilo. E, quer dizer, a pessoa sai, quando ela fala eu me libertei, quer dizer, ela estava escrava daquela carne não kosher, daquela vestimenta, né? Eu era escravo da calça, por exemplo, no caso das mulheres. Aí agora eu entendi, depois que eu entendi a Tzeniut, eu tenho muito mais liberdade, eu tenho prazer em me vestir discretamente, em cobrir a cabeça, enfim. A gente vai se libertando, né? O processo de libertação do espírito, o processo de libertação da escravidão do Egito também é um processo longo e a gente precisa desse passo a passo aí, até que cheguemos, através do Mashiach, a essa glorificação, né? Isso, e daí depois que a pessoa é chamada, que ela vem, aí ela vai ser justificada. O que é justificado? Ela aprende a cumprir a lei, ela passa a cumprir a lei, ela passa a ser um obediente da Torá, e aí então ela passa pelo batismo, e tudo isso justifica aquela antiga vida que ela tinha, tá? Então aquilo que ela ficou para trás está justificado. Se ela era pecadora, isso tudo ficou para trás, agora está justificada. E se ela perseverar ainda, o que guarda ela é recompensa, ou seja, a glorificação. Um outro aspecto, a gente já conseguiu explicar bem isso daqui, mas outro aspecto, predestinação. Como que ocorre na Torá, como que ocorre no Novo Testamento? Será que a pessoa que é para ser salva, ela vai ser salva de qualquer maneira ou não? Então, o que acontece? O conceito de livre-arbítrio existe para as criaturas. Então, para nós existe sim o livre-arbítrio. Existe escolher o bem ou o mal. Senão não teria sentido Deus falar, escolhe a bênção ou a maldição. Eu recomendo que escolha a bênção ou o caminho da obediência, porque ela traz a vida. Então, para o homem, sim, existe o livre-arbítrio. Todo homem tem o direito de obter a salvação. Tem essa oportunidade. Não quer dizer que ele vai obtê-la, tá? Então, o homem tem livre-arbítrio. Agora, para Deus, ele sabe tudo. Não tem nem começo, nem meio, nem fim. Então ele sabe se o João vai se salvar e se o Pedro não vai se salvar. Ele sabe disso. Só que o único que sabe de todos é Deus. Nem Mashiach, nem os anjos, ninguém sabe. Só Deus que sabe no final quem é salvo. Só que ele dá a oportunidade tanto do João quanto do Pedro ser salvo. Nem o João sabe que é salvo
e nem o Pedro. Vai depender das atitudes deles. Então, para nós, não faz diferença se Deus sabe que eu estou salvo ou não. O que faz diferença para mim eu tenho a oportunidade de ser salvo. Deus dá essa oportunidade. Então, para o homem, existe o livre-arbítrio. E no mundo de Deus, sim, claro que Deus sabe de todas as coisas. Só que Deus dá a oportunidade. A gente sabe que, por exemplo, Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Deus deu a oportunidade através de Abraão, mas mesmo assim foi destruído, salvou Ló e sua família. Então Deus, para ele, no mundo dele, podemos assim dizer, ele sabe todas as coisas. Então existe a predestinação para ele. Agora para o homem não. O homem tem o direito de salvação. Você pode pegar, por exemplo, assim como Sodoma e Gomorra, né? Não, nós somos assim mesmo, né? Muitas vezes a pessoa fala isso, né? A vida é assim, né? Fazer o quê, né? Como assim a vida é assim? Num vídeo anterior aí sobre a família eu até falei que uma pessoa fala assim, a vida é desse jeito. Não, a vida é aquilo que você decide fazer com a sua vida. A vida não é assim. Isso é comodismo. Agora, a vida pode ser da cor ou da forma que você quiser que ela seja. Então, você pega o exemplo, por exemplo, dos ninivitas, né? Deus falou, eu vou destruir Nínive. Vai lá e avisa que eu vou destruir Nínive. E Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de destruir Nínive. E por quê? Porque ele viu nos ninivitas um coração contrito. O rei, os homens, até os animais jejuaram e Deus se arrependeu. Então, a gente consegue mudar a vontade de Deus, né? A própria Torá fala assim, né? Nenhum moabita entrará na assembleia dos santos de Deus. Está lá em Devarim. Mas daí, embora o texto esteja falando dos homens, a gente vê que Ruth era moabita. Ela podia simplesmente ter acesso à Torá e ela fala, não, está escrito que nenhum moabita vai ser aceito. Mas ela não se conformou com aquilo. É assim mesmo, né? Não, ela foi lá e ela aceitou servir a Deus com todas as dificuldades. E ela não foi em busca de Israel por causa do bem. Porque quando ela foi para Israel, para Belém com Noemi era pobre, não tinha mais nada para oferecer para ela. E ainda assim ela foi. Pessoas que vêm atrás da presença de Deus ou da vontade de Deus apenas por causa de bens materiais ou por causa de bênçãos, essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Tal qual aquelas pessoas que saíram do Egito com a mente assim, a gente vai ter a terra prometida, né? Mas elas não atentaram para o deserto, que antes da terra prometida tem o deserto. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é só alegria, né? Mas o próprio Mashiach fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Reanime o teu espírito. Eu venci o mundo, você também pode vencer, né? Mas é tão difícil cumprir assim, é tão difícil tal coisa. Tudo é difícil. Mas a partir do momento em que você está determinado a fazer a vontade de Deus, você vai conseguir, porque Deus vai te justificando. Passo a passo, Ele vai te dando a oportunidade de cumprir a mitzvah e através do Mashiach você vai chegar ao cumprimento total da Torá. E um ponto importante aqui, só para lembrar, Deus predestina aquele que antemão conheceu. Então não começa falando, Deus predestinou e aí conheceu a pessoa. Não. De quem de antemão conheceu, aquela pessoa que buscou a Ele, aí sim Deus predestina o caminho, tá? Então acho que ficou bem claro essa questão aqui do conhecer a Deus, da predestinação, justificação e a glorificação, então que seria a recompensa final, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, continue com a gente, aproveita aí, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais, né, para que as pessoas possam entender também o espírito e quem sabe se livrarem do espírito de escravidão e serem trazidas para a luz de Deus, tá bom? Continue com a gente já volta. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú,
agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Bom, retomamos então esse vídeo de Romanos. Agora a gente espera concluir o capítulo 8 e, como a gente falou, daqueles que Deus justificou, daqueles que Deus fortaleceu, glorificou, né? A gente chega na sequência no versículo 31 e em diante, que fala da nossa fé diante das provas, né? Na nossa fé diante das lutas. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo ele é muito usado pelas pessoas, mas ele é usado no sentido contrário, né? Ele é usado que Deus é por mim, eu não preciso fazer nada. Não, na verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será capaz de resistir a nós? Quem será capaz de lutar contra nós? Aí, isso está falando das suas provas, das suas dificuldades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos dará graciosamente todas as coisas. Ou seja, quando fala que Deus não poupou o próprio filho, está falando do sacrifício de Mashiach, mas está falando que Deus faz de tudo por nós. Está falando que Deus faz de tudo por nós. Inclusive, Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho em sacrifício pelos nossos pecados. Então, por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos vencer os problemas que surgem ao longo da nossa jornada. É isso que está apontando, né? E dessa fé aqui também, mesmo que a gente venha a falecer ou morrer diante do inimigo, a gente está tão convicto, a nossa fé é na glorificação, que a gente se entrega por isso. Nós vemos lá, por exemplo, os apóstolos, depois muitos morreram em nome do Kiddush Hashem, né? Em nome da santificação do... Recentemente, né, no Holocausto, muitos judeus, antes da morte, antes de entrar lá nas câmaras de gás, diziam: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso, ao longo da história, muitas vezes a gente vai ver a fé dos judeus sendo colocada à prova, e mesmo na morte sendo vencedores, porque temos a convicção da ressurreição dos mortos. Tem que estar convicto, né? E o Mashiach estava convicto. Foi entregue, morreu e Deus ressuscitou e glorificou a ele, né? Então nós temos que ter essa esperança. E algo interessante aqui também que fala: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então aqui nós somos co-herdeiros com o Mashiach, tá? Então não existe essa ideia do Mashiach ser um ser divino, coisa desse tipo, porque ele é colocado como co-herdeiro conosco. Por mais que ele vai ser o rei durante o milênio, mas quando termina o reinado, ele entrega o reino ao Pai e o Pai será sobre todos, né? Então nós somos co-herdeiros com o Mashiach, né? Aí a gente pode ver um pouco dessa fé, gente, dessa luta, que, como a gente falou, né, dentro do próprio povo de Israel que saiu do Egito, nem todos tinham a convicção da salvação. Muitos saíram, quando viram que demorou um pouquinho, já achavam que eles saíram já achando que ia entrar na terra prometida. Quando viram que demorou um pouquinho, Moisés subiu no monte, demorou 40 dias para descer. Não, vamos fazer deuses aqui, porque aquele Moisés a gente não sabe o que aconteceu com ele. Não, vamos fazer tal coisa, vamos levantar capitão, vamos voltar, porque a gente está com medo, a gente não sabe o que vai enfrentar, né? Quando os espias foram enviados lá para ver a terra prometida, a terra é de gigantes, né? Sempre vai ter aquele dentro do próprio povo que vai ter receio, e às vezes isso é a maioria, né? No caso dos espias mesmo, de 12, 10 voltaram dizendo: a terra realmente mana leite e mel, olha aqui o fruto da terra, mas lá tem gigantes. Sempre vai ter as pessoas que vão dizer para você: você não vai conseguir. E um exemplo disso está na história do rei Davi, né? A gente pode ler lá em Samuel a história de Davi contra Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias, né? Mas a gente precisa trazer a história de Davi e Golias para a nossa vida real. Vamos ler ali um pouquinho em 1 Samuel capítulo 17, Manoel. Lembrando que nesse contexto, como o Moshe falou, todos estavam com medo do gigante, né? Todo Israel, né?
1 Samuel capítulo 17, verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Agora veja que Saul fala, né? Porém Saul disse a Davi: contra filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Veja que interessante, né? Davi fala: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu vou lutar. E Saul fala: nós já estamos desfalecidos, você vai perder. Então as pessoas não têm fé, gente. Davi, ele fala para o rei de Israel, ele estava falando com o rei: olha, não se preocupa, nosso Deus vai nos dar a vitória. E Saul, não, olha, você é muito novo, você não vai conseguir. Você é novo ainda, né? Fala assim, você é novo ainda. Você é muito impetuoso, jovem é muito impetuoso, jovem, você é muito novo, você vai entender que às vezes você precisa voltar atrás, às vezes a gente vai perder, né? Então, às vezes o mais velho, ao invés de incentivar o jovem, falar: olha, eu venci, você também vai conseguir vencer, ele fala: não, você é novo, você vai perder muito nessa vida ainda. E Saul fala assim para Davi. Só que daí a gente vai lá para os versículos 42 em diante, quando o filisteu Golias fala assim, né? Quando o filisteu, olhando a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência, né? Até por isso, né? Davi era bonitinho, era ruivinho ali. Isso aí não é de nada. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E disse Davi, porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontados. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aí você volta para o texto de Romanos, o que ele fala? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, diante das dificuldades, do espírito que fica lutando, né? Das dificuldades que a gente tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje mesmo, Deus te entregará nas minhas mãos, Davi fala. Apesar do rei Saul, apesar do exército de Israel, apesar do filisteu, apesar da força do gigante, apesar de tudo, Davi venceu. A gente tem que aprender a exercitar a nossa fé. E as pessoas vão nos acusar. Veja, versículo 33 aí de Romanos 8. Quem intentará a acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É o Mashiach Yeshua quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Mashiach? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Davi passou por tudo isso. Né? É o Mashiach quem nos justifica. Então a gente precisa acreditar, Malachi, que o sacrifício do Mashiach nos justifica. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala: meu pecado não tem perdão. Né? Esses dias tinha uma pessoa no chat falando: Rocha, eu sou um pecador, eu não consigo lutar contra o pecado. Então, ele se autoproclama derrotado. Mas Davi, ele venceu a tribulação, ele venceu a luta, ele venceu. Por quê? Porque ele confiava em Deus. E nós que temos o Mashiach, de acordo com o verso 32 aqui, nós que temos o Mashiach, através do Mashiach, não podemos ser separados do amor dele nem por nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou qualquer coisa. Ou você acha que Davi não passou angústia na vida dele? Espada, nesse caso de Golias, né? A espada de Golias.
né? Mas Davi fala assim, você vem a mim e eu vou a ti. Você vem me enfrentar, você problema, você gigante, e a gente tem a tendência de agigantar os nossos problemas, vem a mim, mas eu vou a você, só que eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por amor de ti somos entregues o dia todo à morte. A gente está entregue, a gente tem pessoas que nos odeiam, né? Tem pessoas que nos odeiam, tem judeus que nos odeiam porque nós cremos no Mashiach, tem cristãos que nos odeiam porque nós cremos que Yeshua é judeu, né? Nós cremos na Torá, e tem os próprios judeus messiânicos que nos odeiam porque eles continuam crendo na Trindade e não se libertam desse sentido da escravidão, né? E tem pessoas que nos odeiam porque elas gostam de odiar. É simples assim. E nós somos entregues todos os dias. Eu aqui, Malahim Prudentópolis, você na sua cidade, você é entregue à zombaria das pessoas, você é entregue a uma série de situações. Mas a gente aceita, porque em todas essas coisas, como diz o versículo 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então aqui a gente vê, fazendo um resumo até aqui, que aquele que se aproxima de Deus, depois que tem a convicção que está conectado a Deus, que está no caminho certo, vai passar por provas também, né? Nós vemos tantas provas, mas essas provas vão exercitar a nossa fé no eterno, a nossa convicção também. Nós temos que ser convictos daquilo que nós cremos. Se você tem um ponto na Torá que você tem certeza, aí não importa se o cristão comemora faz diferente, se alguma comunidade judaica faz diferente do que está na Torá, você tem que ser convicto daquilo e defender a sua bandeira, né? Custe o que custar. Então aqui do verso 31 até o verso 37, ele segue uma mesma linha de raciocínio, que nós não temos que estar preocupados com as pessoas que nos acusam, com as pessoas que vão contra nós, mas sim que nós temos que estar convictos de que a gente vai passar por tribulações, mas que no final nós venceremos. Como fala no verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nós temos que ter certeza do amor de Deus, né? E é interessante, né? A gente vai e volta nos textos bíblicos, mas tudo isso, essa vitória, tudo isso vem do Espírito compungido, com gemidos inexprimíveis que está dentro de cada um de nós. Aí a gente volta lá para a história de Ana, né? Ana, com o espírito contrito, Penina zombava dela, o próprio Cohen, o próprio sacerdote Eli não conseguia interpretar corretamente o sofrimento de Ana, mas ela, confiante em Deus, saiu vencedora. Ela prometeu Samuel a Deus, então o filho nasceu, ela entregou Samuel ao sacerdote, trazia presentes para ele, roupa para ele ano após ano, quando eles iam ao Mishkan, lá em Shiló, né? E daí a Ana teve mais 5 filhos. O livro de Samuel, no capítulo 2, fala disso, né? Ela teve mais filhos, mais do que vencedora. Ela foi mais do que vencedora. E a gente precisa entender que se a gente estiver disposto a lutar as nossas batalhas, confiando em Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, nós seremos mais que vencedores. E daí no versículo 38 e 39, que concluem esse capítulo, nos fala assim, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está no Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Então, fulano acreditava em Deus, morreu, Malahim. Ué, e daí? E daí? Porque estou convicto, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá me afastar do amor de Deus. Porque a gente tem uma esperança. E a nossa esperança, como disse Shaul Hashali, é o mesmo apóstolo aqui, ele fala, se eu esperar em Deus somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Ele tinha uma esperança na vida futura, o Talmud fala isso no Pirkei Avot, né? Que a gente deve viver a nossa vida hoje como se nós estivéssemos vivendo no reino. Este mundo é a antessala do mundo vindouro, então a gente deve se preparar neste mundo para que possamos ser merecedores de estar no Olam Rabá.
E como a gente se prepara neste mundo, sendo lutador, batalhador, cumpridor da Torá, apesar das dificuldades, apesar das afrontas, apesar das zombarias de Golias, mas ainda assim nós vamos enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. E tem um Salmos, um Terrilim, bem interessante, que é o Salmo 116, verso 15, que faz parte do nosso Halel, fala o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando fala aqui que nem a morte, nem a vida nos separa, diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque para Deus, como está lá em Hebreus também capítulo 11, todos esses estão esperando a sua justificação lá no futuro. E o santo, quando ele morre, está selado a salvação dele. Não tem mais como ele cair do caminho. Se ele morreu santificado ao Eterno, bem com o Eterno, bem com suas mitzvot, a sua salvação está garantida. E aí então, por isso que fala que preciosa é a morte dos santos do Eterno. E aí junto com esse texto que está aqui em Romanos capítulo 8, verso 38. Dois detalhes que eu quero falar antes que eu esqueça. Um detalhe ali em cima que fala o qual está à direita de Deus. Então, a gente sabe que tem algumas doutrinas, por exemplo, como o nascimento virginal, que somente Mateus, o Evangelho de Mateus, pode dar uma ideia de que houve um nascimento virginal. Mas como a gente já fez um estudo, a gente provou que não existe. Mas somente um texto que dá essa ideia. Já a questão do Mashiach estar à direita de Deus, nós temos Salmo 110, fala lá também que o Mashiach vai vir do céu em Daniel 2, também fala que lá naquela visão de Ezequiel, capítulo 1, que tem 4 rostos ali, um rosto de águia, os rabinos também atribuem que o Mashiach seria como uma águia. Também lá em Números, que quando Bilam vai amaldiçoar e que se torna bênção para Israel, ele fala que uma estrela, que quer dizer que vem do céu, sairá de Jacó. Também quando fala lá em Apocalipse, né? Apocalipse não, Malaquias, que o sol da justiça. E aí, além do Tanar, em muitos lugares do Novo Testamento, não é só um lugar, fala que o Mashiach se sentou à direita. Claro, essa direita é uma posição que o Mashiach adquiriu, não quer dizer necessariamente que precisava estar à direita de Deus no sentido físico, mas no sentido de que ele subiu aos céus, está numa posição elevada e está vivo, isso não pode ser negado. E estar à direita também tem um reflexo de ser o braço direito, né? Como a gente fala, o Malachi é o meu braço direito. Mas o Malachi é isso aqui? Não, o Malachi é alguém que está sempre ao meu lado e que me fortalece, que me ajuda, né? Então, o Mashiach, estando ao lado ou à direita de Deus, ele intercede por nós junto a Deus. E isso é precioso e a gente tem que aprender a valorizar isso, tá? Um outro detalhe também, ali fala principados, né? Aí se você pegar outras bíblias, fala anjos superiores. Esses principados são chamados de arcanjo em hebraico, né? De forma bem rápida, nós temos 10 classes angelicais, 5 que só são vistas em sonhos, como Serafim, Hayot HaKot. Lá em 1 Ezequiel tem todos esses que são vistos em visão. Ofanim, Hayot HaKot, Hasmilim, e 5 classes angelicais que têm contato com o homem, que é o Queruvim, Bnei Elohim, Elohim, Malachim e Ishim. E desses que têm contato com o homem, nós temos os arcanjos, que seriam os príncipes de cada grupo, tá? Então esses anjos que fala aqui são os anjos, podemos dizer, os anjos comuns, e os principados, que seria o principal daquela ordem, tá? Então tudo isso tem no conceito judaico, tudo bem? Então principados seriam os anjos superiores, que seriam os arcanjos. Bom, a gente está encerrando esse programa, né? Esperando que você possa apreciar as palavras de Shaul HaShaliach como algo com um grande incentivo para que você possa buscar mais a Deus, andar na presença de Deus e servir a Deus com inteireza de coração. A gente sabe que isso não é das tarefas mais fáceis, né? Existem muitas dificuldades, mas que o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis, nos conecte ao Criador. E há uma oração no Sidur que a gente faz na oração da manhã todos os dias, inclusive no Shabat, né? Baruch Yehi Ratzon. Eu gosto muito dessa prece porque ela fala assim, né?
Eterno, seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos acostumes, Deus nos acostume a estudar a tua lei e faça-nos apegar aos teus preceitos. Não nos deixes cair em poder do pecado, da transgressão, da prova, do desprezo, e que o mau impulso não nos domine. Obriga o nosso impulso a servir-te. Então, o nosso espírito, né, ele tem que lutar contra o mal, né, contra o mal que pode nos prejudicar. Mas quando a gente ora a Deus com kavaná, com devoção, com intenção de orar a Deus de verdade, a gente deve orar a Deus falando: obriga o nosso impulso a servir-te. Faz com que a nossa vontade seja de continuar na tua presença. Não deixe que eu fraqueje. Mas isso também nos remete a afastar-nos de más pessoas e de maus amigos. Afaste-se de pessoas que te afastam de Deus. Aproxime-se de pessoas que te aproximam de Deus, que querem te aproximar do cumprimento da Torá, que vão te auxiliar no cumprimento das mitzvot, que vão te ajudar a carregar. E essas pessoas, quando Deus coloca essas pessoas no seu caminho, Ele está te predestinando, Ele está te dando a oportunidade de trilhar um caminho mais reto, um caminho de santidade. Obriga o nosso impulso a servir-te, a orar todos os dias de manhã. Reze com devoção a Deus, dizendo: Senhor, obriga o meu impulso a servir-te, porque eu quero te servir. Afasta-me de más pessoas e de maus amigos, mas aproxima-me de pessoas que queiram cumprir a Torá e de pessoas que têm uma fé genuína em ti. Porque mesmo nas dificuldades, nós estaremos sempre dispostos a nos levantarmos para servirmos ao Criador, porque nem a morte é capaz de nos afastar do amor de Deus. Isso foi o que Shaul HaShaliach falou. Então a gente viu nesse capítulo final, o 8º, sobre a parte do Espírito, que é o que está dentro de nós, nosso sentimento interior nesse caso. A gente viu também um pouquinho sobre a predestinação e daquele a quem Deus conhece, chama e justifica e glorifica. A gente viu também sobre as nossas dificuldades, mas que quando nós estamos conectados a Deus, com gemidos inexprimíveis, quando nós nos conectamos a Ele, nós vamos conseguir passar por todas essas provas e que nós esperamos, ou galardão, esperamos sermos glorificados. E também a gente viu ali questão um pouco da direita de Deus e questão também dos principados. E no finalzinho, o verso 39 fala: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo e Yeshua nosso Senhor. A maior prova do amor de Deus para com a humanidade foi a entrega do Mashiach e Yeshua para a nossa salvação. Por isso que Abraão, o pai da nação, Deus também pede, do mesmo jeito que Deus fez, Deus pede para o nosso pai Abraão entregar o seu filho. E Abraão entrega, praticamente, ele sacrificou Isaac, estava com a faca, somente o anjo conseguiu segurá-lo, né? Então nós vemos que esse foi um maior ato de amor de Deus pela humanidade e que trouxe salvação para toda a humanidade. É isso. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar com as pessoas, para que elas também possam aumentar a sua fé e que possam estar cada vez mais convictas de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Grande abraço, que Deus abençoe. Se você gostou aí desse vídeo, experimente assistir os vídeos anteriores da Carta aos Romanos. E se você já assistiu, assista de novo, né? Porque sempre há algo novo a aprender. Assim como quando você assiste um filme pela segunda, terceira vez, você vê cenas que na primeira vez você não tinha visto, não tinha compreendido plenamente. Assistindo ao estudo, você vai ver coisas, argumentações e entendimentos que talvez você não tinha entendido na primeira vez, tá bom? Obrigado pela companhia de todos vocês, obrigado por todos os inscritos novos no nosso canal. Continuem perseverantes e que Deus possa permitir que nós nos encontremos no Olam Rabá, no reinado do Mashiach, e que todos possamos ser cumpridores da Torá nos dias de hoje. Shalom. Shalom, Lehitraot, até logo.